Olá, iniciamos mais um programa em vista, Aprendendo com quem faz, e hoje nós vamos falar de um novo conceito, é um conceito muito interessante com a nossa convidada, que é a Dilma Souza Campos, que é diretora da Outra Praia. Nós vamos falar de inovação, criatividade, boutique de criatividade, é um novo conceito que está dando muito certo e a Dilma vai falar sobre isso também. Só que antes de nós falarmos, eu quero deixar que você cumprimente os nossos telespectadores e agradecer muito a sua vinda. Sabemos da tribulada agenda que você tem. Poxa, Paulo, primeiro muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, sabendo aí que eu sou o programa quase 1001, né, que fiquei sabendo, então primeiro parabéns, A gente sabe que empreender nesse país, seja na área da cultura, seja na área de produto, de serviço, não é uma função fácil, né? Não é uma tarefa fácil, mas para quem entendeu essa jornada e entende o quanto se aprende nessa jornada empreendedora, vou dizer que a gente não troca por nada. É verdade, estamos aí há 10 anos, né? E a Outra Praia também entrando já no 5º ano, né? Mas antes eu sei que você está com muita vontade de falar da Outra Praia, mas para nós, para o nosso telespectador, é importante a história de vida das pessoas. E nós estávamos conversando agora há pouco, você tem uma história de vida muito legal. Eu queria relembrar com você, primeiro, a formação que você tem, é odontóloga, né? Não tem muito a ver aí com essa nova atividade, não tem muito a ver até a página 2, né? Porque tudo que a gente aprende é bem aplicado, né, Dilma? Eu fui criada numa família que, para a gente sair do lugar comum, a educação fez a diferença. Então, nós nascemos num bairro muito simples, né? E o simples tem uma história, simples porque meu pai dizia que a gente não podia dizer que éramos pobres, porque pobre é quem é pobre de espírito. Então, nós éramos pessoas simples, porque o nosso espírito não era um espírito de gente pobre, né? Sim. E a gente, a vida inteira, acabou estudando em escola pública. E meus irmãos, meu pai foi um grande jogador de basquete, jogou no Palmeiras, o irmão dele foi uma promessa, acabou falecendo muito cedo, mas meu tio Leonel foi uma promessa do Corinthians, era um jogador em ascensão, acabou também falecendo muito cedo. E com isso, meu pai achando justamente no esporte uma saída para a própria vida dele, acabou educando os filhos dentro dessa questão esportiva, né? Então, os meninos sempre tiveram muita aptidão com bola, eu era péssima com bola, péssima, então eu fui para a ginástica olímpica. E os meninos foram se desenvolvendo até o ponto de alguns clubes que eles jogaram já ali com 12 anos, 13 anos, fornecerem bolsa de estudos para eles em colégios particulares, né? Existiam os campeonatos dos colégios, então era interessante para os colégios que tivessem grandes jogadores ali. E com isso a gente muda de colégio. E quando você sai de um ambiente que você está, aonde você olha para frente, você fala, o que eu gostaria é de ser caixa de supermercado, porque esses são os exemplos com os quais eu me identifico. E você vai para um colégio particular, onde você descobre que a Disneylândia existe, né? Porque eu nunca tinha visto alguém tirar foto com Mickey. Então, falava-se da Disneylândia, da Disney, mas eu não sabia que existia. E quando a gente vai para esse colégio particular, a diferença é tanta, né? Que as pessoas tinham foto com Mickey. Então você começa a entender que a Disneylândia de fato existe, que o Mickey existe. E quando você começa a ver que aquela pessoa do seu lado chegou lá, o que você coloca na sua cabeça é, bom, se ela chegou... É possível. É possível. Eu posso chegar também. E isso é muito legal, porque a vida da gente a vida da gente é feita de exemplos, né? Exemplos que a gente olha e que a gente
olha para frente e fala, pô, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. E aí vim me desenvolvendo na ginástica olímpica. Acabou que, para ter um pouco mais de graciosidade nos movimentos, eu vim para a dança. E aí eu faço a minha trajetória, de fato se inicia, a minha trajetória de vida com a dança. Por isso que eu digo que aprender é sempre muito bom, porque a dança me ensinou coisas como foco, disciplina, a questão de horários, a questão de tá doendo, ok, vai doer um pouquinho mais, mas se você insistir, você vai conseguir fazer, né? Lições e aprendizados que eu trago hoje para a minha jornada empreendedora. E assim eu fui me desenvolvendo. Então, já com 13 anos, eu já era assistente das professoras para as meninas pequenininhas do balé. Sim. Com 15 anos, eu já tinha as minhas classes de baby class, né? Então, aonde eu conseguia passar um pouco daquilo. E como eu já sabia que a Disney existia e algumas companhias internacionais de dança vinham para o Brasil, eu comecei a ter esse sonho de estudar um dia fora. E por isso eu comecei a fazer eventos, porque era uma forma de eu ganhar dinheiro, né, que é o ramo que eu atuo hoje, para que eu pudesse fazer um curso com um professor internacional fora do Brasil. E por isso eu começo a trabalhar com eventos. E trabalhando com eventos, né, como bailarina, a gente fazia muito uma ajuda de líder de torcida. Então, você pegava uma convenção onde tinham as pessoas que montavam as gôndolas de supermercado, dividiam essas pessoas em grupo, e aí você ia lá, pegava o pompom, punha aquela roupa de líder e não tinha importância nenhuma. Sim. Porque o negócio era o objetivo, claro, né? Claro. Que tinha disso. Olha, é o verde, o time verde é o melhor. Então, a gente fazia isso, fazia as coreografias de abertura dos eventos, né? Assim como teve aí recentemente nos Jogos Olímpicos, né? Aquele monte de coreografia, a gente fazia isso em eventos menores, né? Obviamente. E eu comecei a olhar que tinha uma coisa ali nos eventos que me chamava muito a atenção, que era a questão do planejamento, né? O quanto se planejava para aquilo ficar em pé e o quanto as próprias empresas e grandes empresas que eu tive chance, né, de presenciar em convenção, elas traçavam a sua estratégia de marketing, de trade marketing para atingir o mercado, para o seu produto estar ali na prateleira, e isso foi me encantando. Então, ao invés de ficar no camarim com os outros bailarinos, eu comecei a ficar ali na coxia, que é aquele ladinho do palco que ninguém vê que você está antes de pisar no palco, né, literalmente, olhando essas estratégias, essas trajetórias. E alguém, entendendo que eu estava ali, começou, olha, busca uma água para mim, que eu não posso sair daqui, porque estou aqui de rádio, tenho que levar uma ficha para não sei quem. Eu busco, eu volto. E sempre entendendo que eu podia aprender mais alguma coisa ali. Foi muito assim que começou a minha trajetória dentro da área do live marketing, né? Que é essa área de eventos, de promoção, de programas de incentivo, que a gente tem hoje, dentro da Ampro, que é a associação, né, de produtos promocionais, que eu faço parte. E isso foi me encantando, eu fui me desenvolvendo ali, então, de bailarina, eu virei organizadora das bailarinas, de organizadora das bailarinas eu comecei a fazer coreografia e fui, enfim, evoluindo até chegar a assistente de direção de eventos. Então, eu já era aquela pessoa que eu já não dançava mais, né? Mas eu tinha isso. E na família do meu pai, né? Meu pai tinha um grande sonho para os seus filhos, que os filhos pisassem numa universidade, né? A gente até brincava que o papai não precisava dizer assim, vocês não precisam sair da universidade, porque entrar é uma coisa, se formar é outro assunto. É mais difícil, né, sair do que entrar, muitas vezes. Pois é, mas papai dizia isso, que o que ele queria é que os filhos fossem para a faculdade, porque ele não teve a oportunidade de concluir os seus estudos, né? E eu me vi aí já como diretora de eventos, né? Então eu fui crescendo nessa carreira, eu já era diretora artística de eventos, numa empresa muito grande de São Paulo, chamada Banco de Eventos, mas eu não tinha, aos meus 21 anos, universidade.
E o meu pai continuou a falar para mim, filha, você tem que continuar a estudar, você é boa aluna, mas eu não tenho dinheiro para fazer, para ir à universidade custa caro. Parei de estudar com os meus 16 anos, eu já estou com 21, é muito tempo, tenho que recordar tudo. Não, filha, mas você é uma pessoa muito esforçada. Faz esse favor para o seu pai, eu vou falar com o seu irmão. Nessa época, meu irmão tinha se formado em odontologia. Quem pagou a faculdade dele foi o clube. Né? Então, ele teve chance de concluir seus estudos dessa forma. E ele estava lá como professor e conseguiu um grande desconto na universidade. Que era isso que justifica a ida para a odontologia. Então, como eu não tinha outra opção e tinha me comprometido com meu pai, que eu, de fato, iria fazer uma faculdade, eu venho para a faculdade. Mas, Dilma, isso é muito interessante, porque você está dando um exemplo vivo aqui de superação, inclusive para as pessoas que nos assistem, que fazem outra faculdade, fizeram outra, que ninguém foge da sua verdadeira vocação. Ninguém foge. E aí, tudo que nós estudamos, por isso que eu sempre estimulo os jovens, né? Tem que estudar, os jovens de 8 aos 80 ou 90, né, que a média de vida aumentou. Tem que estudar, né, porque você tem uma vocação e tudo que você aprender, você vai usar na sua vida, com toda certeza. Tudo que você aprender, assim, a minha mãe dizia, não importa o que vocês sejam, vocês precisam ser melhores. Tem uma coisa que vocês não podem esconder. Por exemplo, independente da sua religião, qualquer pessoa pode acreditar que você é católico, que você é judeu, é religião, você não precisa falar sobre ela. Mas vocês são negros. Então, vocês, para sobreviverem, vão ter que trabalhar 2 vezes mais, estudar 3 vezes mais, se esforçar 4 vezes mais para vencer. Você sentiu esse preconceito durante... A vida inteira. É mesmo? A vida inteira. A vida inteira, desde a época que eu era bailarina, e que tive ali assim, um reconhecimento como bailarina, fiz um programa infantil na TV Cultura, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, um programa totalmente reconhecido, onde eu sou uma das passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum, das patativas, como chama o personagem. Mas você ia dar uma aula de dança nessa época, que eu dava muito curso de dança, viajava, e se você não mostrasse nos primeiros 10 segundos que você era muito bom, você não tinha mais chance com a sala, mas você não tinha que provar que você era muito bom, você tinha que provar que você era 3 vezes muito bom. Então, existe sim um preconceito velado, um preconceito que hoje a gente está falando muito mais sobre ele, hoje a gente está discutindo muito mais sobre ele, porque eu não mudo isso sozinha, isso a gente só muda com a sociedade junto. Né? Mas existe sim, e até hoje existe, assim, eu tenho histórias aí que a gente pode contar e são várias histórias, mas eu acho que o que você vê é que você não pode deixar que isso te atrapalhe. É verdade. Você não pode achar que isso é aquilo que te impede na vida. Porque olha só, eu cheguei aos 22 anos numa faculdade de odontologia, meu irmão fez 5 anos de faculdade, era o único negro da faculdade. Eu fiz 5, no 3º ano tinha uma negra no 1º ano. Poxa, já não foi a mesma história do meu irmão, né? E eu ia para a faculdade muito assim, eu gosto de estudar, eu tenho aqui uma oportunidade de me tornar alguém diferente. O que será que o mundo está preparando para mim, né? O que será, né, que vem para mim? E eu me identifico muito com a faculdade quando eu chego no 3º ano, porque afinal de contas eu não era ninguém, eu era uma menina de 22 anos, já casada, quando eu fui fazer faculdade, né? Então, muitas mulheres acham isso, não, mas eu sou casada, eu já tenho filho, né? É um dificultador. Não é. Não é? Não é. Mesmo porque... Olha aí, gente, que exemplo de superação. Olha, eu pensei que fosse uma pauta legal, mas é muito mais legal do que eu imaginei, viu? A gente está discutindo assuntos aqui que eu nem estava pensando em discutir, mas é interessante. E assim, a gente falar hoje dos preconceitos é muito mais interessante do que se calar e ficar aquela coisa velada. Porque ele existe, né? Você está confirmando, e é um contrassenso, na verdade é um contrassenso, principalmente no Brasil.
Por quê? Vamos dizer, eu aqui loiro, olhos verdes, não sei o quê, mas da parte do meu pai, eu tenho uma descendência de italiano, beleza. Da parte da minha mãe, é de nordestino. E na família da minha mãe, eu tenho negro, nas origens. Assim como, sinto muito, se você tem preconceito, telespectador que está assistindo, se é brasileiro, está na segunda, terceira, quarta geração de brasileiro, você também, se tem preconceito, sinto tirar esse preconceito seu, porque com certeza você tem, na sua origem, a descendência da formação do Brasil. É isso, né? Não tem, pela lógica. Agora, se você quer ser mais bonita, que tem olhos verdes e não sei o quê, fica aí com o seu preconceito que o mundo está passando, né, Dilma? Ah, não, o mundo está passando, o mundo está mudando, as pessoas não estão se calando, isso é muito importante, que as pessoas falem sobre isso, Sim. Denunciem isso. E quando eu falo denuncio, é denunciar a violência, a gente não se omitir quando alguém do seu lado, entendeu, tem uma postura que você não concorda, porque se calar é concordar, e a Sim. gente não pode permitir isso, né? A gente não pode esquecer que todos nós somos agentes sociais. Dilma, aproveitando essa deixa, você sente, e você me perguntou, e eu confesso que eu vou refletir mais sobre isso e dar uma outra abordagem. Você sente diferença na abordagem da mulher empreendedora e do homem empreendedor? Porque nós trazemos aqui mulheres de todas as profissões, de todas as áreas do conhecimento humano, mas eu realmente nunca me atentei ao empoderamento. A gente fala do empoderamento das mulheres, que é um fato real, mas você vê a diferença entre empreendedor masculino e feminino? Bom, eu não só vejo as diferenças, como as pesquisas mostram essas diferenças, né? O que acontece e que a gente acaba dizendo que o empoderamento feminino, quando trouxe, né, as mulheres para o foco do empreendedorismo, delas serem donas do seu próprio negócio, muitas das mulheres se tornam empreendedoras após a maternidade. Quando o mundo corporativo começa a ser muito hostil para quem tem filhos pequenos e elas precisam levar ao médico, voltar. Tem vezes que a criança não está bem, então, assim, essa liberdade de conseguir refletir os horários, junto com o viés inconsciente das empresas, de que, é mãe, só quer olhar para o filho, acaba com que as mulheres venham para o empreendedorismo feminino. No último ano, né, em 2017, de 100% das empresas abertas, 53% na última pesquisa do Sebrae foram abertas por mulheres. Então, elas já abrem mais empresas. Porém, outra característica aí das mulheres é que as empresas que elas abrem, elas começam a empreender mais cedo que os homens, muitas vezes, e mais bem preparadas. Elas estudam mais, elas têm um nível de estudo, né, de graduação maior que dos homens quando elas começam a empreender. Mas elas também, muitas vezes, empreendem em pequenos negócios. É muito raro você achar uma mulher que seja um unicórnio. Unicórnios são aquelas startups que já saem no primeiro semestre com 1 milhão de faturamento, né? E por aí vai. E aí tem uma justificativa por isso. As mulheres são muito pouco incentivadas na sua educação a fazer o que a gente chama de disciplinas STEMs. O que é a disciplina STEM? São as ciências, as matemáticas, as engenharias, né, e as tecnologias. Como as mulheres são muito poucas ainda dentro dessas disciplinas, como é que elas vão empreender nas tecnologias que hoje são os grandes unicórnios? Elas não são... Não, engenharia é para homem, não é para mulher, filha. Imagina um monte... E a engenharia está aí para resolver problema, né? Para dar soluções, não importa se você é homem, se é mulher. Então, quando você encontra, né, quantas engenheiras tem hoje na Embraer? Acho que você não enche as duas mãos contando, né? Quantas professoras tem na Poli? Né? A ONU Mulheres, o ano passado, fez uma campanha muito interessante, onde ela fez ela se inspirou naquele livro Onde Está o Wall-E, para perguntar onde estão as mulheres nas ciências. Então você não conseguia ver, eram só homenzinhos,
né? Porque elas não têm esse incentivo. E isso impacta, inclusive, na vida das mulheres empreendedoras, né? E o que acontece nas características é o seguinte, provadamente. As mulheres, quando elas são empreendedoras, as empresas dão certo e elas começam a ganhar dinheiro, elas investem na própria empresa, no processo e nas pessoas dentro daquela comunidade da empresa, para que as pessoas vão para a faculdade, quem não tem, façam curso. Esse é o investimento das mulheres. E os homens? Eu te pergunto, e os homens quando ganham dinheiro, Paulo, o que fazem? As pesquisas dizem, mas eu quero saber se você tem alguma ideia do que os homens fazem. Eu acho que, em grande parte, acabam investindo em si mesmo ou nas coisas, ou em coisas materiais que acabam satisfazendo o próprio homem. É isso? É isso, é justamente isso. Então, a gente brinca, né? Que as pesquisas mostram que o homem, ele quer sair daquele bairro, ele quer ir para um bairro melhor, né? Ele precisa mostrar, né, que ele quer ir para um bairro melhor. E isso significa uma casa melhor, um carro melhor, né? A questão dos bens materiais, do status. E a mulher não. Se o filho não conseguiu aprender inglês, ela quer investir no inglês, né? Do filho, das pessoas que trabalham lá, porque ela vê que no futuro é isso que vai fazer a diferença. Então, as características são muito diferentes. Você vê, quando a gente olha isso para a África, né? Essas características femininas, e você vê um local como Uganda, que viveu guerra civil atrás de guerra civil, né? E os homens morreram. Então, é um dos lugares que a maioria do parlamento é de mulheres. Sim. Né? A maioria dos políticos são mulheres. Você acredita que é a melhor educação da África? Imagino que sim. Vocês estão ocupando todos os nossos lugares. Mas, olha, eu estou preocupado aqui com o tempo, porque, olha, já fica a primeira vez você foi convidada, agora já tem uma convocação. Você tem que voltar para nós discutirmos várias outras coisas. Está sendo muito agradável, pelo menos para mim. Espero que esteja sendo para o nosso telespectador também. Mas eu preciso aproveitar nesse momento para ver com você o que é esse conceito do live marketing e de que forma, agora eu vou engatar uma segunda, de que forma o live marketing, ele pode inclusive ajudar as mulheres empreendedoras, já que vocês estão tomando conta do mundo. Isso é fato, viu, gente? Mas, ó, eu vou dizer, a gente não quer tomar conta do mundo. O que a gente quer é igualdade de gênero, 50%, 50%. E isso é importante dizer, porque senão fica assim, você é feminista. Não, somos feministas sim, mas o feminismo prega isso, a igualdade de gêneros. Então eu quero 50% de homens, 50% de mulheres, dentro de toda a empresa. Eu não quero só lá na base, no operacional. Eu quero nos níveis de gerência, diretoria, vice-presidência, conselho. Essa é a nossa bandeira hoje. Mas, só fazendo um parênteses, que a gente já entra aqui na Associação de Marketing Promocional, que é quem lançou o Live Marketing, eu digo que a gente tem duas formas de mudar, né? Ou pela dor, ou pelo amor, né? Não tem outra, eu não conheço outra. Mas falando sobre isso, falando sobre a dor, pesquisas mostram que as empresas que têm em todos os seus cargos essa igualdade de gêneros conseguem faturar 15% mais do que as que não têm. Já é um bom motivo. E empresas que têm, além da igualdade de gênero, a diversidade e inclusão, são 35% mais rentáveis. Então, muitas vezes, você está concorrendo com uma empresa, né? Você tem o seu concorrente e ele está indo, e você não está entendendo por quê. Dá uma olhadinha na igualdade de gêneros para ver se a gente consegue, né, descobrir isso aí. Muito bem. Do live marketing, eu acho que ainda tem bastante coisas para a gente discutir, mas nós vamos ter que trazer você outra vez, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas eu gostaria que você desse algumas dicas aí nesses instantes finais para as pessoas que estão tentando empreender, não só para as mulheres, já que nós estamos querendo a igualdade, né? Igualdade sem preconceito é o melhor caminho.
e discutir, sem medo. Às vezes a gente vai poder magoar, às vezes tem essas terminologias e a gente fica preocupado, ao invés de tentar e às vezes errar nas terminologias, nós deixamos de falar e vai ficando aquela coisa escondidinha, vai para debaixo do tapete. Não tenha medo de errar não, discuta, mas ainda voltando aqui para a Dilma, que você desse algumas dicas para as pessoas que queiram empreender. Bom, a dica que eu dou é que eu acho que o que falta hoje, né, são 3 coisas. A primeira para os empreendedores é capacitação. A gente começa a empreender, acha que a gente não tem mais se capacitar, mas é ao contrário. Cada vez que a gente dá um passo para frente, a gente tem que estar melhor preparado para se capacitar, para as nossas empresas serem melhores e melhores. A segunda é conexão. Né? As mulheres, no caso do empreendedorismo, têm maior dificuldade de formar redes de conexões, né? Até por conta do próprio preconceito, porque chegar para você e falar, bom, Paulo, vamos para um happy hour, onde a gente vai discutir negócio, as pessoas ainda acham isso estranho. Mas que a gente precisa trabalhar nessas redes de conexão, não só com os nossos clientes, mas com os nossos fornecedores, né? E formar essa questão da reputação da empresa. E a terceira coisa é inspirar, porque eu sempre digo que quando uma mulher cresce, ela tem que puxar outra mulher. Isso é sororidade e a gente tem que exercer. Eu quero agradecer muito a sua vinda, agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e já convocar para a próxima vez, ok? Com certeza, Paulo. Parabéns pelo programa e conte sempre comigo. Muito obrigado. O Invista vai ficando por aqui. Até mais, gente.